Oi, essa é a aula 2 do curso de Ferramentas de Rastreio Diagnóstico em TEA. E se você está aqui, bem-vindo. Você chegou ao curso. Eu sou a Ana Pilar, eu sou a psicóloga comportamental responsável pela elaboração e ministração deste curso. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da ferramenta CARS, que é uma ferramenta que auxilia no rastreio diagnóstico e no encaminhamento de crianças e pessoas até 17 anos e 11 meses que podem estar eventualmente dentro do espectro autista. Então vamos lá? Hoje nós vamos conversar sobre a CARS. Vou selecionar minha tela. Bom, a CARS, a Childhood Autism Rating Scale, foi criada por Shopler e Reichler e Reiner em 1988. Ela foi traduzida e padronizada no Brasil por Alessandra Marques Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007. E ela leva em conta critérios diagnósticos do autismo que foram retratados por Kanner, por Crick, por Ruther, Hitchell e Freeman. E também o DSM-3, que é o DSM da época que a CARS foi elaborada. O público-alvo da CARS são crianças de 2 a 17 anos e 11 meses com desenvolvimento atípico. Então, que se nota um desenvolvimento atípico com relação aos pares da mesma idade. E a CARS leva em conta, então, primeiro, o desenvolvimento social comprometido, depois o distúrbio da linguagem das habilidades comprometidas, e depois o início precoce dos transtornos antes dos 30 meses de idade. Então, a percepção de que essa criança tem um transtorno do desenvolvimento já deve ter iniciado aí na primeira infância, tá? Mesmo que nós estivermos falando de uma criança ou de um adolescente aí que esteja passando por esse encaminhamento. A escala é um instrumento de observação comportamental, então ela é administrada na primeira sessão de diagnóstico, ou então, mediante a necessidade da escola ou de encaminhamento de outros profissionais multidisciplinares, né? E ela auxilia para ter um embasamento teórico, científico, para conversar com esses pais, com esses familiares e explicar o porquê dos encaminhamentos, até para que eles fiquem tranquilos e percebam que há um fundo, uma necessidade real e esses encaminhamentos são embasados em critérios científicos, né, estabelecidos para as crianças e pares da mesma idade. Ela é composta por 15 itens, cada um deles é pontuado, né, e aí ele pode variar de 1 a 4 a pontuação. E isso vai ser somado continuamente para gerar um total aí desse teste, né, e gerando aí uma pontuação total no contínuo dele. Aqui na CARS, um resultado de 30 pontos caracteriza autismo, sendo que de 15 a 60 pontos podemos pontuar, né? E o intervalo entre 30 e 36,5 é definido como um autismo moderado, de 37 a 60 pontos, um autismo grave. Os comportamentos avaliados são relacionamento interpessoal, imitação, a resposta emocional. Então, como a criança interage ali e responde às circunstâncias do meio ambiente. A expressão corporal, então, como ela se relaciona com o corpo, como ela tem sua coordenação, como que ela se mexe, se movimenta, se ela faz os movimentos motores esperados para a idade. O uso de objeto, então, se ela dá função para os brinquedos, para os itens que as pessoas da idade dela estão mexendo, estão compartilhando. Se ela se adapta à mudança, se há uma rigidez a mudanças, ou se ela se adapta facilmente a essas mudanças, se há um uso do olhar adequado, se ela mantém o contato visual, sustenta o contato visual, se olha quando chamada pelo nome, se há uso da audição adequado como um sentido, então se observa também o ambiente, se percebe os sons do ambiente e as mudanças, né? Uso do paladar, do tato e do olfato, também como uma parte de observação sensorial, pensando em estereotipias e utilização exacerbada como uma barreira para o desenvolvimento dessas crianças. Medo e nervosismo,
como a 10ª observação. A comunicação verbal, então, como essa criança se relaciona com os pares e com os adultos, se ela faz perguntas, se ela se comunica, se ela precisa de ajuda para elaborar as frases, para se comunicar, para acessar as outras pessoas. A comunicação não verbal, se utiliza aí os gestos, o corpo, contingente com a maneira de falar e de se expressar. As atividades que ela elabora, né, e que participa, se são relativas e referentes ao que é esperado pela idade, se ela está participando do que é proposto, o grau e consistência das respostas de inteligência dessa criança e a impressão geral, que seria a somatória aí dos pontos e a observação do diagnóstico final, que aí lembrando que o diagnóstico vem de médicos, né, que é um critério de rastreio para que haja um encaminhamento, e nós pensamos no CARS como uma ferramenta, porque, veja bem, o médico ele tem um recorte muito pequeno das crianças. Ele entra em contato com essas crianças ali por uns 20 minutos, uns 15 minutos, e faz um questionário, uma anamnese, de acordo com a parte médica que ele quer observar. Fazendo pontuações pertinentes dentro da CARS, nós oferecemos ao médico um recorte muito mais amplo, né, para que ele entenda a respeito do encaminhamento e observe as características mais amplas da criança, que ali, às vezes, na consulta, ele não vai conseguir criar uma oportunidade ou ter um tempo de observar tão profundamente, né? Então, isso é um auxílio para encaminhamento e um pedido de ajuda para que a gente possa dar o cuidado adequado para cada criança. Pensando na pontuação, então, um ponto geralmente um ponto são sempre os comportamentos que estão dentro dos limites da normalidade para as crianças típicas da mesma idade. Então, um ponto é o que é esperado. 2 pontos é quando há uma pequena normalidade na habilidade, então, sempre comparado aos pares, né, as crianças da mesma idade. E o desenvolvimento típico, né? O que é esperado ali nos marcos no desenvolvimento para aquela idade. 3 pontos é um grau moderado de comprometimento em relação aos pares da mesma idade. 4 é um comportamento severamente anormal para a idade. E aí, entrando aí na pontuação, cada um desses comportamentos, ele vai ser pontuado de acordo com o que foi informado pelos pais, o que foi observado pelos professores, pela equipe que acompanha essa criança, pelo profissional que está fazendo um encaminhamento, ou os familiares. E meio ponto é quando a criança permanece ali entre um marco e o outro, e aí não atinge o próximo ponto, mas também não tem um critério tão base para pontuar ali no 1. Né? Então, a contagem total será feita ao final da avaliação, e aí tem aquele ranking com aquela pontuação que eu citei no início do curso, no início da nossa aula. Então, a primeira característica aqui que é observada é o relacionamento interpessoal dessa criança. Um ponto seria sem evidência de dificuldade ou anormalidade, o comportamento apropriado para a idade, apropriado para os pares, apropriado com interação. Então, mesmo que tenha uma timidez e uma característica um pouco mais de evitar o contato, em algumas circunstâncias, não há um nível diferente quando comparado aos pares da mesma idade. Então, mesmo que essa criança seja tímida, ela não evita os outros pares como uma barreira social. Ela só tem um comportamento um pouco mais recolhido. Pontuaria 1. 2 pontos seriam um grau leve de anormalidade. Então, quando evita o olhar do adulto, evita o olhar dos pares, e aí precisa de um pouco mais de ajuda, um pouco mais de intencionalidade criada para que ela consiga engajar e não evitar esse olhar. Às vezes é uma criança extremamente tímida, um adolescente extremamente tímido, que tem dificuldade em puxar assunto, que tem dificuldade em se explicar para os pares. Muitas vezes pede ajuda para iniciar, inclusive, interação para brincadeira, para que os pais auxiliem com indivíduos da mesma idade.
3 pontos é um grau moderado no relacionamento interpessoal. Então, a criança demonstra, às vezes, um isolamento intencional, tem a necessidade de um esforço persistente das pessoas que estão à volta, então, da equipe de professores, da equipe de técnica, equipe multidisciplinar que está com essa criança, para que ela faça minimamente o contato. Então, às vezes, precisa do incentivo para pedir um material escolar, um incentivo a mais para pedir ajuda para um colega, que num ambiente natural, um par da mesma idade não tivesse ali tanta necessidade de auxílio, de apoio. E aí, 4 pontos, um grau severo. Então, criança isolada, realmente não se dá conta do que o adulto está fazendo, não responde às iniciativas do adulto, ou não inicia o contato aí com os pares, com o adulto. As tentativas muito intensas são as que fazem com que essa criança preste atenção, às vezes com um item de alta magnitude, às vezes com reforço primário. Então, 4 pontos já é um grau mais severo que precisa de uma ajuda total para que haja o engajamento no relacionamento interpessoal. Falando em imitação, um ponto é a imitação apropriada. Então, a criança imita sons, ecoa palavras, faz os movimentos, às vezes com ou sem objeto, que são apropriados para o seu nível de idade, para os seus pares, né? 2 pontos é quando a criança tem um grau leve de anormalidade. Então, ela imita o comportamento quando você dá o modelo, por exemplo, um bater palmas, ou ela ecoa a palavra simples, às vezes encontros vocálicos, a, i, u, i, ei, mas geralmente ela faz isso com palavras isoladas na maior parte do tempo. Pode ser que reproduza uma imitação atrasada, então que ela precise de um tempo maior de processamento para que ela faça a imitação sob o modelo do terapeuta ou do professor ou da pessoa que está fazendo o encaminhamento, do cuidador. 3 pontos é um grau moderado. Então, quando a criança imita às vezes, então tem uma flutuação, a resposta não é constante, e mesmo assim precisa de uma persistência, uma insistência do terapeuta, uma insistência dos familiares, às vezes um auxílio motor, para que ela consiga reproduzir essa imitação, que muitas vezes com custo sai de maneira atrasada. 4 pontos é um grau severo, então a criança raramente imita, ela ou quase nunca imita os sons, ou gestos, ou palavras com ou sem objetos, né? Os gestos, mesmo com auxílio. Então, mesmo após o período da latência, mesmo esperando para que ela responda, mesmo dando auxílio físico, motor, mesmo dando mais dicas, essa criança não reproduz. Então, isso seriam 4 pontos, um grau severo de comprometimento de imitação. Resposta emocional. Pensando na resposta emocional, é uma habilidade que nós vamos avaliar se a criança responde da maneira esperada, ou se ela tem consistência nas respostas, ou se ela se desorganiza, por exemplo, com situações simples que as outras crianças não se desregulam. Então, por exemplo, uma resposta apropriada para a idade da criança, que seria 1.1, seria em forma e quantidade, né? Em sintonia com a expressão facial, com a postura, com os modos. Então, por exemplo, choveu e a professora teve que cancelar o parque, porque o parque molhou. Então, hoje nós vamos para a biblioteca. E o Joãozinho, ele se desorganiza. Ele é diferente do restante da turma. Então, o Joãozinho é aquela criança que, mediante a mudança da rotina, vai ter, por exemplo, uma resposta emocional que não é contingente, ela é maior. Então, às vezes, o Joãozinho não aceita trocar para outra atividade, ou ele tem disruptivos, ou ele chora, ou ele tem birras. E aí, essa resposta emocional, então,
não é de acordo com o que é esperado para a idade, porque as outras crianças da idade, por mais frustradas que estejam, elas não estão repetindo esse tipo de atitude igual a do Joãozinho, né? Então, pensar em uma resposta emocional adequada para a idade é que a criança se frustre, por exemplo, nesse exemplo do parque, que por mais triste que ela fique, ela entenda que num outro dia que não chove, ela pode utilizar o espaço da mesma maneira, né? Então, responder de uma maneira adequada. 2 pontos que é um grau leve de anormalidade é quando a criança, às vezes, ocasionalmente, demonstra uma inadequação nas reações emocionais, na forma que ela responde emocionalmente, e aí podem ser emoções relacionadas a objetos, então emprestar objetos, ou o entorno, que é essa mudança de rotina. Tá? Mudança de rotina, mudança de ambiente, por exemplo. Um grau moderado, que pontuasse 3, seria quando há a presença definitiva de uns sinais inapropriados, de comportamentos inapropriados. Então, a forma e quantidade da resposta inadequada. Então, uma resposta emocional que está ali já bem nitidamente, como eu dei o exemplo do Joãozinho, né? Ele está bem nitidamente fora do que é esperado, tanto é que o restante da turma entendeu de uma outra maneira, que o Joãozinho não entendeu, né? Então, nesse caso, seria uma pontuação 3, por exemplo, nesse exemplo do Joãozinho. Então, as reações podem ser inibidas ou exageradas, mas também podem não estar relacionadas àquela circunstância. Então, rir e chorar sem explicação observável, por conta de um comportamento privado e não observável, né? Que tem uma latência. Não é algo que acontece na hora, de fato, contingente com o que aconteceu. A criança está ali lembrando ou pensando em algo que a faz responder de maneira exacerbada. Então, às vezes, dá gargalhadas, às vezes, porque o exemplo que eu dei foi de chorar, de ter disruptivos, mas às vezes pode ser uma risada, por exemplo, fora de contexto. Pontuação para resposta emocional em 4 pontos. Aí a gente já está conversando a respeito de um grau severo. Então, respostas que são raramente adequadas às situações. Quando é muito complicado redirecionar o foco, redirecionar essa criança para fazer uma outra atividade depois de uma quebra, uma ruptura, e que essa criança se desorganize, que tenha um comportamento disruptivo. Então, é muito difícil fazer com que ela esqueça e redirecione. E pode haver também uma variedade imensa, nesse caso, de reações emocionais durante um curto espaço de tempo. Então, a criança chorar e sorrir com muita frequência, às vezes por, como eu disse, um comportamento privado. Então, uma lembrança ou algo que aconteceu que não é observável no ambiente, que não fica claro para quem está ali no entorno, observando o motivo dessa risada, por exemplo. Entrando em expressão corporal, que é como a gente usa o corpo para fazer as atividades que a gente faz no dia a dia, um ponto é a expressão corporal apropriada. Então, se essa criança se move, se esse adolescente se move com a mesma facilidade, com a mesma agilidade, se explora o ambiente, se tem a coordenação que as outras crianças da mesma idade ou as outras pessoas da mesma idade possuem, né? O que é esperado pelo marco do desenvolvimento, por exemplo, que crianças precisam fazer. Então, se aquela criança está numa idade que é esperada que explore o ambiente, que leve brinquedos para usar de uma outra maneira no ambiente, que suba, escale sofás, que escale os móveis, que tente alcançar coisas fora do alcance, se ela rastreia o ambiente e observa. Tudo isso tem a ver com o quanto ela consegue mexer o corpo também. Então, aí faz parte da expressão corporal. Se ela consegue alcançar os objetos que estão distantes, se ela consegue subir, escalar objetos, usar o corpo, né? A maneira como a gente usa o corpo. E um ponto seria para o uso apropriado para os mesmos pares da idade. E a gente tem que avaliar de acordo com a criança e com o que é esperado para a idade dela, porque aí depende muito da criança que vai estar sendo avaliada.
2 pontos é quando há um grau leve de anormalidade. Então, algumas peculiaridades menores podem estar presentes, como movimentos desajeitados, repetitivos, coordenação motora pobre, presença rara de movimentos não usuais. Então, o que a gente pode pensar? O chacoalhar, o girar em torno do próprio corpo, movimentos que não são usuais ali naquele contexto, que às vezes aparecem como maneira até de uma expressão corporal, tá? Que a criança tem necessidade de fazer, quase uma estereotipia aí. Então, como essa criança usa esse corpo e essa expressão corporal adequadamente, mas assim, os movimentos desajeitados, às vezes repetitivos e que precisam de um apoio da coordenação motora ampla ou coordenação motora fina, e esses movimentos que às vezes não estão ali incluídos num contexto, mas que aparecem. 3 pontos é um grau moderado, então comportamentos ali que não são usuais, não estão previstos para as crianças da mesma idade, não estão num contexto. Então, postura de dedos, do corpo, autoagressão, balançar-se, estereotipias motoras, rodar em torno do próprio corpo, contorcer-se, andar na ponta dos pés, usar o corpo de uma maneira que já não é esperado para essa idade. Pontua aí 3, porque nesse caso já é um grau bem moderado e que é observável e que começa a criar uma barreira aí para o desenvolvimento dessa criança e em outras questões motoras. 4 pontos é para um grau severo, então quando há movimentos frequentes ou intensos descritos acima, né, esses que foram descritos no slide acima, então são sinais de comprometimento severo. Então, se essa criança faz esse tipo de coisa, se ela tem esse tipo de comportamento, e aí de uma maneira persistente, em alta frequência, que seja uma barreira bem, bem presente nos treinos, ou, por exemplo, no dia a dia da escola, ou na interação com os amigos, às vezes dificuldade para seguir uma demanda, porque quando vê um espaço precisa correr e aí não consegue esperar com os amigos a ponto de receber essa demanda e não consegue seguir, isso acaba se tornando uma barreira de expressão corporal também, e que aí entra já num grau severo, porque atrapalha a aquisição dos comportamentos adequados, então precisa do manejo. Um ponto para uso de objetos. Uso de objetos é como a gente usa com função os objetos. Então, ter interesse por objetos apropriados para a idade, para brinquedos apropriados para a idade, para itens presentes em desenhos animados, em vídeos que as crianças da mesma idade estão observando. Utilizar brinquedos com função. Então, usar um martelo para bater, dar comida para uma boneca, ninar a boneca, utilizar o carro para andar, para percorrer, subir por obstáculos, usar o ambiente, né? Isso tudo é um uso de objeto com função. E aí seria um ponto que é o que é esperado para a idade. 2 pontos é um grau leve de anormalidade, então essa criança apresenta menos interesse pelo brinquedo que as outras crianças, né? Pelo item tangível, ou então há um uso inapropriado, ou seja, ela pega um carrinho, mas ela brinca pouco de andar com o carrinho e ela vira ele e com frequência olha as rodinhas. Ou então ela pega encaixes e ela sabe como encaixar, mas o custo da resposta é alto e ela acaba utilizando os encaixes para colocar na boca, ao invés de utilizá-los da maneira adequada. Então, bater o brinquedo no chão, colocar na boca, por exemplo. 3 pontos para um grau moderado. Então, quando há pouco interesse pelos brinquedos, pelo objeto, o uso é disfuncional. Interesse em partes insignificantes do brinquedo, e aí um interesse que rouba a cena, então que ela não consegue mais usar de uma forma funcional, a ponto dela só utilizar o carro para abrir e fechar a portinha ou para girar a rodinha, e já não conseguir mais usar esse item para andar como um carro, por exemplo.
Eleger um item. Então, por exemplo, pegar um item e utilizá-lo em todos os contextos, e não fazer uso mais do restante dos brinquedos. Isso também é um uso disfuncional do objeto, né? Perder o interesse nos outros por conta da motivação com um objeto. Seria 4 pontos, então, grau severo, para uso de objeto. Quando a criança apresenta o que a gente falou no nível 3, por exemplo, com uma intensidade, uma frequência maior, tem uma dificuldade muito grande quando essa criança está estereotipando com esse brinquedo, girando a rodinha, abrindo a portinha, e aí ela não aceita utilizar esses objetos com função. Então, ou ela sai e tem comportamentos com função de fuga, ou ela tem inadequados, ela pode ter heterolesivo, autolesivo, e aí não aceitar a função do item, porque ela tem uma rigidez em brincar com aquele item de maneira disfuncional, que ela elegeu por conta de um reforço automático, né? Algo que é bom para ela, e aí ela consegue fazer de maneira um pouco mais indiscriminada, tem um reforçamento desse comportamento inadequado, e para reduzir isso é difícil. Então, aí seria um ponto 4 para grau severo de uso de objeto. Adaptação a mudanças. Um ponto seria o adequado para a idade, então, uma resposta apropriada. Apesar da criança comentar sobre as mudanças da rotina, ela entende que tem necessidade de mudar, sem grandes preocupações, sem grandes distúrbios. 2 pontos é quando já há um grau leve de anormalidade. Quando o adulto faz a sugestão de modificação, ou quando ele propõe que há necessidade dessa modificação de rotina, e a criança continua, por exemplo, na mesma atividade, ela fica confusa, ela não aceita a mudança, ela pode ficar agitada, ela pode jogar os itens no chão, ela pode se desorganizar sensorialmente e não se adaptar a essa mudança, né? E seria um grau leve, no sentido de que se ela aceita a mudança de acordo com a idade, é um. Se ela já, por exemplo, mudou o caminho da escola e ela já percebe que houve essa mudança, ela está sensível ao ambiente de uma maneira que às vezes a gente não espera que a criança esteja. Então, opa, aí já é um grau leve de anormalidade se ela notou que o caminho mudou e questionou isso. Ou pareceu descontente, né? Ainda em adaptação a mudanças, 3 pontos seriam um grau moderado, onde há resistência às mudanças, há tentativa de persistir na atividade, não é fácil acalmar essa criança, então ela vai ter comportamentos disruptivos, ela pode chegar a um heterolesivo, a um autolesivo, pode se jogar no chão, chorar, e aí variar a classe de comportamentos inapropriados, tentando justamente fazer com que fugir dessa demanda de mudança, né? Modificar essa demanda do ambiente. Gerar raiva, tristeza, que é esse comportamento privado que a gente chama, que é tudo relacionado à frustração. Então, 3 pontos é um grau moderado, e aí tem esse comportamento já disruptivo bem notório. 4 pontos é um grau severo já, né? Quando essa criança percebe que essas mudanças ocorrem, e aí tem os comportamentos com reações graves, notórias, né? Instantâneas. E aí essas crianças são obrigadas a modificar a rotina e ficam extremamente irritadas, às vezes se desorganizam por dias, param de comer, param de se interessar por itens, se negam a fazer atividades, param de ser cooperativos e engajam em comportamento de birra muito facilmente, às vezes notoriamente lembrando e relembrando um fato que às vezes ocorreu há bastante tempo. Então, aí já seria um grau severo de adaptação às mudanças. Uso do olhar. Um ponto na CARS para uso do olhar seria a resposta apropriada. Então, se a criança olha e mantém e sustenta o contato visual de maneira apropriada, considerando os pares da mesma idade. Se a visão é utilizada junto com outros sentidos, então com a audição, com o tato, com o olfato, se ela sente um cheiro e
rastreia a cozinha, né? Um cheiro bom de comida, de bolo, e ela rastreia a cozinha. Se ela ouve um barulho e rastreia para buscar o barulho no ambiente. Se ela vê um item interessante e volta para procurá-lo novamente, demonstrando uma curiosidade, um uso do olhar contingente com o que acontece no entorno, no ambiente. E aí, como forma de explorar também esse objeto. Então, não ficar ali chacoalhando ou utilizando o sensorial do olhar sem muita função, mas explorar itens, revirar os itens, entender como eles funcionam de fato com função aparente. Isso é um ponto do que é quando é esperado dentro do desenvolvimento para a idade. Em 2 pontos já é um grau leve de anormalidade. A criança precisa ser lembrada de vez em quando para olhar e manter o contato visual. Então, não fica tão sob controle do que está acontecendo no ambiente. Às vezes está um pouco mais engajada numa atividade e só o fato de diminuir o nível de atenção já precisa de uma pessoa que aponte, por exemplo, olha, a professora pediu que guarde o material, o colega vai guardar o brinquedo, ajude ele. Então, nesse sentido, para uso do olhar, seria 2 pontos, 1 grau leve de anormalidade, né? E aí, crianças que às vezes já podem buscar algumas luzes, espelhos, e aí focar muito nisso, e menos no entorno, menos interesse nas outras crianças, e mais com ela mesma, com o uso do olhar, e crianças que às vezes olham para o espaço de forma vaga e evitam o contato visual nitidamente. Para um grau moderado, que seria o 3, a criança precisa ser lembrada de olhar para o que está fazendo. Então, voltar para a atividade, algum apoio, às vezes até que físico, né? Motor físico. Então, ficar olhando para o espaço de forma vaga, a evitação do olhar para o objeto de uma maneira que ali não é. Você percebe que a criança não está explorando, ela está buscando um movimento, ela está buscando uma ação que ela encontra naquele objeto, mas ela não está sob controle do que ela deveria estar. Colocar esses objetos muito próximo aos olhos, apesar de não ter nenhum déficit visual. Então, isso já mostra que o sensorial tem um alerta aí para os 3 pontos de um grau moderado. E 4 pontos, que seria um grau severo, é quando há persistência na recusa de olhar para as outras pessoas. Então, a criança não só tem dificuldade de manter, mas ela evita persistentemente fazer contato com pessoas e objetos que não geram o interesse que ela busca. E aí, apresentar outras peculiaridades no olhar em grau extremo. Então, buscas visuais muito importantes, fechar os olhos, olhar pelo canto dos olhos, olhar objetos na altura dos olhos, deitar no chão para olhar os objetos, querer brincar muito deitada para ver os objetos de outro ângulo, às vezes pendurar o pescoço para ver os objetos de outro ângulo, e tudo isso precisa ser notado e observado, porque podem caracterizar um grau severo e pontuar aí 4 pontos para uso do olhar na CARS. Uso da audição. Um ponto seria a resposta apropriada para a idade e o uso da audição normal para a idade. A audição é usada junto com os outros sentidos, como visão, olfato e tato. O adequado para a idade. 2 pontos já tem uma leve anormalidade, pode ter falta de resposta a alguns sons, falta de percepção aí do ambiente, ou então uma hiperreação, que é quando faz um som que usualmente é comum ou é esperado, ou que não foi tão alto, tão estridente, mas que assusta de uma maneira exacerbada, ou que gera uma busca de colocar dedo no ouvido, ou se proteger daquele som, uma reatividade àquilo. Reação atrasada a sons, reação, necessidade de repetição de alguns sons, de alguns comandos para ativar a atenção dessa criança. E às vezes se desorganizar sensorialmente por conta de alguns sons. Isso são graus leves de anormalidade. Então, demonstrar que está inquieto, está inadequado ouvir aquele som. Pontuação para uso da audição seria 3 pontos, 1 grau moderado,
quando os sons e as respostas podem variar entre ignorar nas primeiras vezes, ficar assustado com os sons do cotidiano, tapar ouvidos, evitar sons, recusar a interação, se fechar, né, o shutdown, recusar a interação no ambiente que tem muitos sons, necessidade de isolamento, ou às vezes um isolamento um pouco mais persistente, depois de circunstâncias com muitos sons diferentes. E aí o severo é quando realmente há mesmo ou ou hiperreatividade, ou seja, quando a criança não fica sob controle dos sons, então ela faz o que ela quer no ambiente e o som é um estímulo neutro, ou ao contrário disso, qualquer barulhinho, qualquer sonzinho, às vezes um som adequado que é esperado, que ela entenda ou goste para a idade, pode gerar reatividade, tapar os ouvidos, reação extrema de disruptivos. Uso do paladar, olfato e tato, um ponto é quando é normal, então criança explorar os objetos de acordo com a idade, usar os sentidos de maneira adequada, o olhar, o tocar, explorar, às vezes colocar na boca, em algumas idades é esperado. Cheirar objetos e colocá-los na boca quando são objetos comestíveis. Perceber se mediante a dor, mediante a pequenos machucados, essa criança vai ter reações desmedidas ou se ela vai conseguir se policiar. Então, o que é esperado para a idade, se a criança responde de maneira esperada, é normal, um ponto. Para pontuar 2, já tem um grau leve de anormalidade, então a criança persiste no levar e manter esses objetos na boca, sem função, e assim, já destoando dos pares da mesma idade. Então, cheirar e colocar objetos na boca que não são comestíveis, massinha, geleca, muito comum, esses itens sensoriais, né? Até areia, às vezes. Perdão. E ignorar ou reagir de forma exacerbada a um beliscão ou uma dor um pouco mais leve e expressar isso de forma leve ou muito séria, né? De forma exacerbada. Então, um toque, às vezes um encosto, ser muito mais inadequado do que um apertão para algumas crianças. Isso mostra uma defensividade aí, uma questão sensorial importante para uso do tato, por exemplo. Para 3 pontos num grau moderado, pode haver um comportamento de grau moderado em tocar, cheirar, lamber objetos, até às vezes pessoas, partes do corpo de pessoas, e uma reação que não é normal, não é esperada, a um grau da dor. Então, assim, ou não sentir a dor, ou sentir demais, e aí chorar demais e demonstrar uma defensividade muito alta. 4 pontos num grau severo é quando cheirar ou colocar na boca, ou pegar objetos pela sensação, então manipular pela sensação e não pelo uso, sem objetivo de explorar, então não pelo uso, né? É só pelo pegar, pelo tocar. E aí, falta de resposta à dor ou alta resposta à dor, às vezes estímulos que são só levemente desconfortáveis. Então, nesse caso, já é um grau severo para a questão do tato, do olfato, do paladar. Para medo e nervosismo, um ponto seria o esperado para a idade, então, um comportamento apropriado para a situação e idade da criança. Então, se eu estou contando uma história ali da Chapeuzinho Vermelho, eu faço suspense no meio da sala de aula e a criança engaja em: o que aconteceu com o Chapeuzinho, o lobo mau? Ela vai prestar atenção, ela vai ter uma atenção compartilhada. Isso é esperado para a idade, ok. Se por acaso, nesse momento que a turma toda está fazendo o esperado para a idade, a criança não responder dessa maneira, então aí talvez ela já não vá pontuar o 1. Nesse caso, para um grau leve, que seria uma pontuação 2, quando a criança demonstra um medo e um nervosismo que é um pouco mais inapropriado. Então, ai, o que vai acontecer, professora? Eu não quero. Já começa a chegar um pouco mais próximo, às vezes sem verbalizar tanto, mas demonstrando uma aversividade à situação que já sai um pouco mais do contexto da história. E aí você pode observar que o restante da turma provavelmente, né, no caso de uma escola, de um contexto escolar, vai estar respondendo de forma mais adequada e essa criança vai destoar.
3 pontos seria um grau moderado já, então a criança apresenta um pouco mais ou um pouco menos de medo que as crianças da mesma idade, mesmo quando comparada ali, né, aos pares, ela já demonstra alguma discrepância na situação idêntica. Então, todo mundo gerou atenção, ela já está um pouco, já está visivelmente mais assustada, querendo o colo da professora, buscando um apoio, por exemplo. E assim, é difícil confortá-la e de entender que aquilo é uma história. Então já começa a entrar aí numa dificuldade de fantasiar e gerar um medo um pouco maior. Nesse quesito seria um grau moderado. 4 pontos, grau severo, é quando o medo persiste, mesmo depois de explicação, essa criança não entende, às vezes não aceita retomar a atividade, e aí engaja em disruptivos, é difícil acalmar, apresenta medo sem muito sentido, ou então não, então ela corre para a rua, ela não tem noção do perigo, ela pode, por exemplo, tentar escalar itens, colocar itens um em cima do outro e buscar coisas no ambiente sem sentir o medo que outras crianças sentiriam. E isso aí já é um grau severo que coloca em risco, porque gera uma barreira de risco mesmo da própria segurança da criança, né? Dela se colocar em risco não sentindo esse medo, ou de sentir muito, muito, muito medo e não se expor a situações que as outras crianças da mesma idade estão se expondo. Na comunicação verbal, um ponto é normal é quando a comunicação verbal é apropriada com os pares da mesma idade. 2 seria um grau leve de anormalidade, então a fala tem um atraso global, a criança começou a falar depois, ela fala significativamente, mas aí pode ter uma ecolalia, ela pode ter inversão de pronomes, então falar o para ela e a para ele, né? Inverter os artigos, os pronomes. E aí, em idades que já as crianças já estão falando de uma maneira um pouco mais correta topograficamente. Jargões peculiares, então que você percebe que ela está repetindo algumas coisas que ela ouviu para tentar dar função e colocar ali no discurso, e pode ser ali uma ecolalia mitigada com alguma função, mas não é um repertório esperado para aquela idade, por exemplo. 3 seria um grau moderado, então a fala está presente, mas aí a comunicação já é uma mistura entre a fala significativa e aí esses jargões, esses comerciais de TV, coisas vistas em comentários de futebol, reportagens sobre o tempo, uma mistura de ecolalia mitigada com tentativa de colocar isso em uso, inversão pronominal, então que exige já um contexto de um apoio maior e de um apontamento de pedir para que repita, de pedir para que reelabore, de precisar de um replanejamento dessa comunicação. E aí, quando há essa fala significativa, pode ter um excesso de questionamento e preocupação com uns tópicos muito específicos. Então, querer manter o foco e só conseguir falar sobre um assunto. 4 pontos é um grau severo, então não há fala significativa, né? Não tem uma conversa, uma troca. Há grunhidos, gritos, os sons, às vezes balbucio, e aí não há fala incompreensível para humanos, né? Às vezes é uma imitação de um som de animal, uma imitação de um barulho, às vezes com uma prosódia adequada, né? Então, uma variação de ritmo para uma música, mas sem a palavra, né? Então, em vez de cantar Seu Lobato tinha um sítio, a criança assiste muito a tela, ela conhece a música, ela identifica a música como ouvinte, só que ela não fala, então ela faz o balbucio com a prosódia às vezes, mas sem emitir uma palavra com topografia certa. Então, eu ado, ia, ia, o. Então não é funcional, às vezes vira ecolalia, uma repetição por conta de um comportamento sem função repetitiva, estereotipado, que fica ali na tela, e vira uma ecolalia, às vezes tardia, mitigada, perdão, às vezes tardia, né? Mas aí sem função e que fica só na mesma repetição. E aí mostrar um uso também de frases e palavras que nitidamente estão fora de um contexto esperado para a idade. Isso seria um grau severo.
Para a comunicação não verbal, um ponto é o normal, esperado para a idade, o que é esperado para aquela criança, para aquele adolescente. 2 é para um grau leve de anormalidade, então a comunicação não verbal é bem imatura, então só aponta, não mostra com precisão o que quer, quando ela quer pedir alguma coisa, quando ela quer de fato um item ou algo que tem ali uma OM instalada, ela não quer se desenvolver para apontar e fazer gestos em direção a esse item, por exemplo. 3 pontos, que é um grau moderado, é quando a criança é incapaz de expressar as necessidades dela através dos meios não verbais. Então, ela é incapaz também de perceber a comunicação não verbal do outro. Então, quando ela pega o adulto e leva o objeto como uma maneira de acessar uma ponte, mas não como um pedido pelo item, por exemplo, um pedido pela ação, um mando pela ação. E aí não consegue apontar o objeto e fazer essa troca, essa comunicação não verbal, nem dessa maneira. Então, leva esse adulto como ponte, já é um grau moderado. 4 pontos, um grau severo, é quando há somente uso de gestos bizarros ou peculiares. Então, são gestos que não têm o significado, às vezes estereotipados, e às vezes gestos muito rápidos ou fora do contexto, e que você percebe que a pessoa tenta encaixar, a criança tenta encaixar aquele gesto no contexto, mas que ele está fora, ele não é usual no contexto que ele está sendo utilizado. E aí a dificuldade também de entender as expressões e os gestos das outras pessoas. Então, a pessoa que tem a dificuldade de fazer, ela também tem dificuldade de entender, e ela precisa de um apoio muito maior nesse sentido para conseguir perceber a comunicação não verbal, e em um grau severo. Para atividade, um ponto é para atividade normal, apropriada para a situação e a idade da criança. 2 é para um grau leve de anormalidade. Então, quando pode haver uma leve inquietação ou alguma lentidão nos movimentos, mas a criança ainda assim realiza a tarefa, né? Ela permanece ali mesmo com alguma dificuldade. É possível encorajar e manter ela na tarefa. Então, não que ela desista, ela só tem alguma dificuldade da atividade, de se manter na atividade como os outros. 3 pontos, que é um grau moderado, então a criança pode ficar inquieta durante as atividades, não parar quieta, ter uma quantidade muito grande de energia para gastar, um nível de energia muito alto para poder ficar parado, ou então muito letárgica, o que pode gerar falta de atenção por sono, né? E algumas fuguinhas também que confundem a gente aí como terapeutas ou como professores. E aí exige um grande treino, um esforço para modificar esse comportamento e engajar na atividade, né? E aí as crianças que ou buscam muito correr ou que negam, por exemplo, as atividades físicas, que parecem um pouco mais letárgicas, preguiçosas, elas entram nesse grau moderado. 4 pontos, que é um grau severo, é quando há um nível de atividade no extremo. Então, precisa muito correr, precisa muito se mexer, não consegue ficar parado. Precisa muito ficar parado, precisa muito descansar, não consegue ficar muito tempo se mexendo. É difícil manejar essa criança quando acontece isso. E aí acontece no cotidiano. E não só nas atividades escolares. Então, a família tem dificuldade de manejar, os professores têm dificuldade de manejar, terapeutas têm dificuldade de manejar, e aí isso generaliza para vários contextos. Fica muito complicado de não reforçar uma fuga, por exemplo, e uma falta de interesse da criança quando generaliza para vários ambientes e não tem um procedimento. Então, nesse caso, seria um ponto de grau severo. Para a consistência das respostas de inteligência, então um ponto é o que é esperado para uma criança da idade dos pares, né? Uma criança da mesma idade. Um grau leve de anormalidade pontua 2, então ela não é tão inteligente quanto a criança da mesma idade, né? Mas ela demonstra um atraso global, uma necessidade de adaptação, mas de forma equitativa. Então nada é discrepante, ela só tem algum atraso e precisa de alguma adaptação.
3 pontos já é um grau moderado. Então, em geral, a criança não é tão inteligente, e aí o funcionamento dela, algumas áreas beira o normal, mas ela não demonstra ali realmente a mesma inteligência dos outros, já mais nitidamente, precisando de uma adaptação de conteúdo. E 4 pontos num grau severo é quando a criança ela não é inteligente, como as outras da mesma idade, então para as atividades ela não está respondendo igual, ou então ela tem um alto funcionamento, ela tem uma discrepância ali, né? E aí ela pode, por exemplo, ter um talento muito grande para música e uma dificuldade muito grande com outras atividades, como por exemplo a matemática, ou o português. Então, as habilidades, elas são discrepantes, ao mesmo tempo que uma é muito alta, a outra é muito baixa, ou habilidades todas muito baixas, ou todas muito altas. Isso já é um grau severo, ponto 4. Impressão geral. Então, quando a criança pontua 1 na habilidade, a gente pensa que ela está pontuando o que é esperado para a idade. Então, naquela habilidade, a gente não está vendo sinal de autismo. Quando ela pontua 2, é porque pode ter um autismo de grau leve. Então, ali já precisa de uma adaptação, acende uma luz amarela na nossa cabeça de precisa de adaptação. Vamos observar, vamos mandar para esse médico observar e tirar as conclusões dele, pedir os exames dele. 3 seria um grau moderado, se ela pontua 3 em muitas habilidades, a gente já acende aí não só uma luz amarela, mas ela já está ficando laranja, né? Opa, ela tem um grau moderado para algumas respostas das 15 habilidades, né? Então é importante a gente considerar isso. E 4 pontos já é um autismo de grau severo, então quando a criança apresenta sintomas num grau muito severo de autismo. Vamos sempre lembrar que de 15 a 29,5 a criança pontua atípica. Os indícios de leve e moderado para autismo é de 30 a 36,5 e autismo grave acima de 37 a 60. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. Eu espero que tenham gostado da nossa segunda aula. Esse é meu e-mail, anapilarpc@gmail.com, e me sigam no Instagram, anapilar oficial, para mais informações e mais publicações. Muito obrigada.